Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. O rei Davi estava velho, com idade avançada, por mais que lhe pusessem vestes, não conseguia se aquecer. Disseram-lhe então seus servos: Procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista o rei e cuide dele. Ela dormirá sobre o seu seio e o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e acharam Abisag de Sunã e a trouxeram ao rei. Essa jovem era extremamente bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo, mas ele não a possuiu. Ora, Adonias, filho de Agite, gabava-se dizendo: Sou eu que vou reinar. Arranjou para si carro e cavalos, além de 50 homens que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, dizendo: Por que fazes isso? Ele era também extraordinariamente belo, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Entrou em entendimentos com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, que aderiram ao pedido de Adonias. Mas o sacerdote Sadoque, Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e seus companheiros, bem como os valentes de Davi, não estavam do lado de Adonias. Quando, certa vez, Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à pedra que escorrega, situada perto da fonte do pisoeiro, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaías, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. Então Natã disse a Batsabeia, mãe de Salomão: Não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que Davi, nosso senhor, o soubesse? Pois olha, vou agora dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e dize-lhe: Senhor meu rei, porventura não juraste a tua serva: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? E enquanto ainda estiveres lá falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas palavras. Betsabeia foi ter com o rei em seu aposento. Ora, o rei estava muito velho e Abisag de Sunã o servia. Betsabeia se inclinou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe perguntou: Que desejas? Ela respondeu-lhe: Meu senhor, juraste a tua serva por Yahvé teu Deus: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias se tornou rei, e tu, senhor meu rei, não sabes disso. Ele imolou grande número de touros, bezerros cevados e ovelhas, e convidou todos os príncipes reais, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Contudo, é para ti, Senhor meu rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques quem se sentará sobre o trono do Senhor meu rei, depois dele. Senão, quando o Senhor meu rei tiver adormecido com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tidos como culpados. Ela ainda falava com o rei quando chegou o profeta Natã. Anunciaram ao rei: O profeta Natã está aí. Ele veio perante o rei e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Disse Natã: Senhor meu rei, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Pois ele desceu hoje para imolar inúmeros touros, bezerros cevados e ovelhas, tendo convidado todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar. E eis que estão comendo e bebendo em sua presença e gritando: Viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Sadoque, nem Banaías, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura, foi por ordem do Senhor meu rei que isto se fez, sem que tenhas indicado a teus servos quem sucederia no trono ao Senhor meu rei? Veremos esse caso com outros personagens ainda outras vezes.
O filho matando o pai, matando o irmão, para que se torne rei, para que tenha o poder. E o que isso leva? Você é bom ter o poder, é bom ser governante quando você tem sabedoria e se preocupa com o povo. Se você quer ser governante, um rei, para quê? Para se aparecer, para ganhar dinheiro, para se enriquecer, é bobagem. Deus colocou você como líder para cuidar do povo dele. Ah, os bens materiais virão, mas em primeiro lugar é preciso você ter o quê? A sabedoria divina para guiar o povo de Deus. Porque você não está sendo líder à toa. Você está sendo líder para cuidar do povo de Deus. E se você não faz isso direito, Deus até permite para corrigir o povo em certas situações, em algumas coisas. Mas o mau líder, esse prestará contas muito altas a Deus. O rei Davi respondeu: Chamai para mim Betsabeia. Ela veio perante o rei e ficou de pé diante dele. Então o rei fez este juramento: Pela vida de Yahvé, que me livrou de todas as angústias, como te jurei por Yahvé, Deus de Israel, que teu filho Salomão haveria de reinar depois de mim e se sentaria em meu lugar no trono, assim o farei hoje mesmo. Betsabeia se inclinou com o rosto em terra, prostrou-se diante do rei e disse: Viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Depois o rei Davi ordenou: Chamai para mim o sacerdote Sadoque, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Eles vieram perante o rei, e este lhes disse: Tomai convosco a guarda real, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão, e fazei-o descer até Giom. Lá o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungirão rei de Israel, e vós tocareis a trombeta e gritareis: Viva o rei Salomão! Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar, pois foi a ele que instituí chefe sobre Israel e sobre Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Que assim o ordene Yahvé, o Deus do Senhor meu rei. Como Yahvé esteve com o Senhor meu rei, que ele esteja com Salomão, e que ele exalte o seu trono mais do que o trono do rei Davi, meu senhor. Desceram, pois, o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus. Fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o conduziram a Giom. O sacerdote Sadoque apanhou na tenda o chifre de óleo e ungiu Salomão. Soaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todo o povo subiu atrás dele, tocando flauta e exultando com tão grande júbilo que a terra se fendia com seus clamores. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram o barulho. Eles tinham acabado a refeição. Joabe ouviu até mesmo o toque da trombeta e perguntou: Por que este barulho e alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias disse: Entra, pois, és homem honesto e certamente trazes boas notícias. Jonatas respondeu a Adonias: De fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus. Fizeram-no montar na mula do rei, e o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. Voltaram de lá, soltando gritos de alegria, e a cidade está alvoroçada. É esse o rumor que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real, e os oficiais do rei já vieram felicitar o rei Davi, nosso senhor, dizendo: Que teu Deus glorifique o nome de Salomão mais ainda que o teu, e que ele engrandeça seu trono mais do que o teu. E então o rei se prostrou sobre seu leito, e assim falou: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje alguém sentar-se sobre meu trono. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico,
Levantaram-se e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar aos chifres do altar. A notícia foi comunicada a Salomão com estas palavras: Eis que Adonias teve medo do rei Salomão e se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão me jure hoje que não mandará matar seu servo à espada. Salomão respondeu: Se ele se portar como uma pessoa honesta, nem sequer um de seus cabelos cairá por terra. Mas, se for surpreendido em falta, morrerá. E o rei Salomão ordenou que o descessem do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei Salomão e lhe disse: Vai para casa. Quando falam Rei Davi, meu senhor, não quer dizer que ele é Senhor Deus, mas sim o que? Senhor de respeito, Senhor de autoridade. Nós chamamos Senhor, meu Deus, mas é Senhor, Criador do céu, da terra, onipotente, onisciente. Essa é a diferença. Senhor no sentido de respeito. Meu pai, o Senhor fez tal coisa que eu pedi? Sim, então o Senhor o que? Em sentido de respeito. E Davi fala assim: Bendito é o Deus que me permitiu ver hoje as coisas que eu estou vendo. Ou seja, eu estou vendo o meu filho suceder a mim no trono. Falando de pai, meu pai esses dias falou: Quem diria que um dia meu filho seria líder espiritual, né? Então, o que acontece? Deus escolhe as pessoas, nós não escolhemos Deus, nós temos a nossa direção, sempre tivemos, olha, é o papai do céu, é isso, é aquilo, mas temos que ter o conhecimento verdadeiro de Deus. Quem é esse papai do céu? O que ele fez por mim? O que ele faz por mim? O que ele fará por mim? Então eu tenho que me dedicar a ele, eu tenho que mostrar que sou digno de ser filho dele. Capítulo 2. Aproximando-se o fim de sua vida, Davi ordenou a seu filho Salomão: Vou seguir o caminho de todos. Sê forte e porta-te varonilmente. Seguirás a observância de Yahvé, teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos, para que Yahvé cumpra a promessa que me fez, dizendo: Se os teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes também o que me fez Joabe, filho de Sárvia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter, aos quais matou, vingando em tempo de paz o sangue derramado na guerra e manchando de sangue inocente o cinturão de seus rins e a sandália de seus pés. Agirás com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz ao Sheol. Aos filhos de Berzalai, o Galadita, porém, tu os tratarás com bondade, e eles estarão entre os que comem a tua mesa, pois tal foi o auxílio que me prestaram quando eu fugia diante de teu irmão Absalão. Tens contigo Semei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, que me amaldiçoou violentamente no dia em que parti para Manaim. Mas, como ele desceu para me encontrar no Jordão, jurei-lhe por Yahvé que eu não o mataria pela espada. Tu agora não o deixarás impune, sensato como és, saberás como tratá-lo para fazer descer ao Sheol com sangue seus cabelos brancos. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O reinado de Davi sobre Israel durou 40 anos. E Embrom reinou 7 anos, em Jerusalém 33. O número 40 na Bíblia, ele é relatado como um número de tribulação. 40 dias no deserto, 40 dias de tempestade, 40 anos vagando pelo deserto. Mas nesse caso foram 40 anos de prosperidade para Israel, porque Israel teve um bom líder, um excelente líder, um líder com a mentalidade de Deus, um líder voltado para Deus. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Então nós temos que fazer o quê? Temos que saber direitinho quem será o nosso líder, por que aquele líder, porque olha as coisas boas que ele fez, olha o que ele está fazendo, esse é bom, esse não é. Nós temos que escolher, nós temos que saber quem é o melhor para nós. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e sua realeza consolidou-se fortemente. Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabeia, mãe de Salomão. Ela perguntou: é pacífica a tua visita? Ele respondeu: sim. E disse: tenho algo a te dizer. Ela respondeu: fala. E ele: bem sabes que a realeza me pertencia e que todo Israel esperava que eu me tornasse rei, mas a realeza me escapou e foi dada a meu irmão, porque Yahvé lhe havia destinado. Agora só tenho um pedido a fazer-te, não me recuses. Ela respondeu: fala. E ele: dize, eu te peço ao rei Salomão, pois ele nada te negará, que me dê Abisag de Sunã como esposa. Está bem? Respondeu Betsabeia. Eu falarei ao rei em teu favor. Betsabeia foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe falar de Adonias. E o rei se ergueu para ir ao seu encontro e se prostrou diante dela, pois sentou-se no trono e mandou colocar um assento para a mãe do rei, e ela sentou-se à sua direita. Disse ela: tenho um pequeno pedido para te fazer, não me negues. O rei lhe respondeu: pede minha mãe, que não te negarei. Ela respondeu: que se dê Abisag de Sunã como esposa a teu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão disse à sua mãe: e por que pedes para Adonias Abisag de Sunã? Pede também para ele a realeza, pois ele é meu irmão mais velho, e já tem de seu lado o sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Sárvia. E o rei Salomão jurou por Yahvé, dizendo: que Deus me faça este mal, e mande mais algum outro, se Adonias não pagar com a própria vida esta palavra que pronunciou. Pois bem, pela vida de Yahvé, que me confirmou e me fez sentar no trono de Davi, meu pai, e que me deu uma casa como prometera, hoje mesmo Adonias estará morto. E o rei Salomão encarregou disso a Banaías, filho de Joiada, que o feriu, e ele morreu. O inimigo é astuto e incansável. Adonias reuniu todo mundo, agora eu sou rei, tá bom. Só que, rei Davi, Adonias se faz rei. Não, não é ele, é meu filho Salomão. Vai lá e unge ele, tá bom. Passado um tempo, o que Adonias fez? Olha, eu quero me casar com Abisag. Ah, é? E qual a intenção? A intenção de Adonias era, teoricamente, Abisag cuidou de Davi, seria ela esposa, apesar de que ele não se deitou com ela. Então, morreu o marido, quem que assumiria o trono? A esposa. Ora, se Adonias se casa com Abisag, quem seria o rei de Israel? Adonias. Por isso que, o que ele quer mais? Ele quer a esposa de meu pai, quer se sentar no meu trono também? Não, passou dos limites. Eu falei, comporte-se para que você continue com vida. Se comportou? Não. Infelizmente, agora é a morte. Ao sacerdote Abiatar, o rei disse: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte, mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante de Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Yahvé, cumprindo-se assim a palavra que Yahvé tinha pronunciado contra a casa de Eli em Silo. Quando esta notícia chegou a Joabe, que tinha apoiado Adonias, embora não tivesse apoiado Abisalão, ele se refugiou na tenda de Yahvé e se agarrou aos chifres do altar. Comunicaram ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda de Yahvé e se acha junto do altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: que há contigo para te refugiares junto do altar? Joabe respondeu: tive medo de ti e me refugiei junto de Yahvé. Então Salomão mandou Banaías, filho de Joiada, dizendo-lhe: vai e mata-o. Banaías foi à tenda de Yahvé e disse-lhe: o rei ordena, sai. Não, respondeu ele, eu morrerei aqui. Banaías levou a resposta ao rei: eis o que Joabe disse e o que me respondeu. O rei lhe disse: faze como ele disse, mata-o e depois sepulta-o.
Assim tirarás hoje de cima de mim e de cima da casa de meu pai o sangue inocente que Joabe derramou. E Yahvé fará recair seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou à espada 2 homens, mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse. Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, chefe do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre, mas que Davi e sua descendência e sua dinastia e seu trono gozem sempre de paz da parte de Yahvé. Banaías, filho de Joiada, partiu, feriu Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei colocou Banaías, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, colocou o sacerdote Sadoque. O rei mandou chamar Semei e lhe disse: Constrói para ti uma casa em Jerusalém. Nela habitarás, mas dela não sairás, para onde quer que seja. No dia em que saíres e atravessares a torrente do Cedron, tem por certo que morrerás indubitavelmente. Teu sangue recairá sobre a tua cabeça. Semei respondeu ao rei: Está bem, teu servo fará como o Senhor meu rei ordenou. E Semei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas, decorridos 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Semei fugiram para junto de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e avisaram Semei: Teus escravos estão em Gate. Então Semei preparou-se, selou o seu jumento e partiu para Gate, a casa de Aquis, a fim de procurar seus escravos. Semei foi e trouxe de Gate seus escravos. Informaram a Salomão que Semei tinha viajado de Jerusalém a Gate e que tinha regressado. O rei mandou chamar Semei e disse-lhe: Porventura não te fiz jurar por Yahvé e não te avisei dizendo: No dia em que saíres para ir onde quer que seja, tem por certo que indubitavelmente morrerás? E tu me respondeste: Acho boa a palavra que ouvi. Por que então não observaste o juramento de Yahvé e a ordem que eu te havia dado? Depois o rei disse a Semei: Bem conheces todo o mal que fizeste a meu pai Davi. Yahvé vai fazer recair tua maldade sobre tua própria cabeça. Mas bendito seja o rei Salomão, e que o trono de Davi permaneça diante de Yahvé para sempre. O rei deu ordens a Banaías, filho de Joiada, o qual saiu e feriu Semei, e este morreu. E a realeza então consolidou-se nas mãos de Salomão. Salomão, ainda jovem, não havia pedido sabedoria para Deus, mas Deus aqui mostra como Salomão era sábio. Ele executou Joabe, ele executou Semei, ele preparou: olha, é assim que eu farei. Ele deu ordem: Semei, não saia, porque no dia que você sair, você vai morrer. Semei esqueceu? Talvez. Ele se preocupou mais com: eu quero meus escravos de volta, do que com a própria vida. Pagou por isso. Mas nós vamos ver aqui o quê? O que fica bem claro: a sabedoria de Salomão. Mesmo antes de pedir, Deus já havia dado muita sabedoria para Salomão. E assim o trono dele é consolidado. Muita gente às vezes não reconhece. Não, ele está ali porque simplesmente caiu de paraquedas. Alguns sim caem de paraquedas, outros pulam sem paraquedas. Mas aqueles que caem com paraquedas e paraquedas de Deus é bem diferente. Por isso que veja quem é teu líder, veja como age teu líder, para que você saiba o que é e o que não é de Deus.